capital em funcionamento, você não pode mexer na lógica interna do capital. Mas isso Marx já dizia. Isso é apenas preliminar. Isto não é a verdadeira revolução. Infelizmente, todas as tentativas revolucionárias que deram, de alguma maneira, esse primeiro passo, não puderam dar o passo essencial, que é uma mudança fundamental na lógica da produção da riqueza. A questão é muito simples. O ato que funda o capital é a compra e venda de força de trabalho. O ato que funda uma sociedade socialista, comunista, que ande para o comunismo, é o trabalho associado a uma outra forma de trabalho, que implica a supressão de toda forma de exploração do homem pelo homem. Portanto, quem é que vai poder liderar isso? Não fazer sozinho. Não é no sentido de ser o sujeito sozinho, mas o sujeito fundamental. Quem é que pode fazer isso? Quem produz a riqueza material, quem produz o capital e a mais-valia. É a classe proletária. Se ela, repito, fica difícil acreditar que ela vai fazer, bem, hoje fica difícil, sim, tudo bem. E daí? O fato de ser difícil, o fato de ela hoje estar acomodada, de ela hoje não estar fazendo a revolução, não ter uma consciência revolucionária, isso tira a questão do lugar? Não tira, não. Houve outros momentos em que a consciência e a luta da classe trabalhadora tiveram um nível extremamente elevado. Ninguém diz que não é possível que esse nível volte a se elevar. Exatamente porque o capital é um sujeito que tem em sua alma a contradição entre capital e trabalho. Uma crise mais violenta do capital do que aquela que a gente assistiu em 2008, com seus rebatimentos ainda até hoje, é bem possível que faça com que as massas trabalhadoras retomem a sua liderança no processo de transformação radical do capital. Então, eu penso que a questão fundamental hoje sim, voltando um pouco por que é que nós estamos nessa bananosa hoje? Por que estamos nessa confusão? A maioria dos intelectuais está procurando por aí, a torto e a direito, novos sujeitos da transformação do mundo. Em grande parte, porque a esquerda foi perdendo o método marxista, que é um método radicalmente crítico e revolucionário, foi perdendo essa sua radicalidade crítica e revolucionária. E perder a radicalidade crítica e revolucionária não é deixar de falar de revolução, é perder o fio condutor da análise do processo real. É perder a lógica interna do processo social, que parte do trabalho, que a partir do trabalho surgem outras dimensões da sociabilidade, enfim, todo esse processo que nunca sai do lugar. Na medida em que foi sendo atribuído ao Estado, foi sendo atribuída ao Estado a tarefa de liderar as transformações sociais, se perdeu o foco da questão. A esquerda reformista e a esquerda revolucionária acabaram transitando da centralidade do trabalho à centralidade da política. E aí, todo mundo que luta neste patamar é bem-vindo no sentido de se tornar sujeito indiferenciado da transformação radical do mundo. Isso é um enorme absurdo. Pela lógica do capital, se esses pressupostos, o raciocínio que eu desenvolvi é correto, por essa lógica, o sujeito fundamental da transformação radical, da superação radical do capitalismo, é a classe proletária. Não é o único, mas é o sujeito fundamental. E eu penso que ao redor dele, guiado por esse sujeito fundamental, é que toda a luta dos movimentos sociais pode ganhar um sentido maior. Em si mesmas, as lutas dos movimentos sociais
esgotam-se na conquista de interesses parciais. Se nucleadas pela perspectiva da classe trabalhadora, aí sim, elas podem ganhar um tom revolucionário. Revolucionário no sentido de contribuir para pôr em xeque a desigualdade social que se gera sob a regência do capital e contribuir para uma transformação radical da sociabilidade capitalista. Então, eu acho que não se deve fazer uma dicotomia ou movimentos sociais ou classe trabalhadora. É juntar todos aqueles que de alguma forma são contra essa sociabilidade capitalista, mesmo que parcial, mas nucleado pela classe trabalhadora, de forma que se possa, de fato, retomar aquele grande horizonte revolucionário. A questão magna da humanidade hoje, me parece que é exatamente esta. Retomar a questão da centralidade do trabalho, tanto no sentido de uma crítica radical desta sociabilidade, como na sustentação da possibilidade de uma superação radical do capitalismo. Obrigado. Antes de ir para a nossa pergunta, eu queria lembrar que amanhã faremos a participação às 12 horas aqui nesse auditório, de Carolina Campeira. E que ainda não se credenciou, ele também irá iniciar amanhã, a partir de 1h da tarde, aqui na frente também. Vamos fazer agora o bloco de perguntas. Alguém perguntando? Pessoas tímidas, alguém pergunta? Ninguém tem dúvida, eu estou muito parecido. Bem, boa noite a todos. Parabéns ao pessoal de História por esse grande evento, bonito por sinal, colocando sempre como problema fundamental a construção da sociedade universitária. Eu gostaria de fazer uma pergunta à banca, independente das pessoas que vão responder, mas objeto com relação à questão da alienação. Eu queria que me explicasse, eu percebi na fala da professora a distinção do que concerne a alienação. Ela fala da alienação de uma maneira que não encontra os universitários, não encontrei no Marx, parece mais algo vindo de outras análises sobre o próprio Marx e universitários. Essa questão apenas um fetiche hedonista, como, assim, à toa, do nada. Eu queria que também, então, vamos direcionar então, a professora falasse melhor sobre a alienação do professor Butoné, colocasse a alienação nesse debate. Mais alguém? Então, eu vou passar a sua pergunta. Existe um trabalho que parece que eu conheço sobre alienação. E ele explica a certeza de doutorado, porque ele fala de determinados pressupostos da alienação. Veja bem, Marx ele não inventou o conceito da alienação, incluindo a interpretação de Bergson. É difícil isso. E falar de alienação é gigantesco. Então, você tem alguns pressupostos importantes, por exemplo, que ele vai levantar. Eu acho que isso envolve o trabalho de Marx também, né?